Muito obrigada, senhor presidente, senador Regufe, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, antes de iniciar a abordagem do tema que me traz à tribuna, eu vou falar a respeito do Fórum Mundial das Águas. Estivemos participando, aliás, os parlamentares, boa parte deles ainda participam nesse momento do fórum. Mas antes disso, senador Regufe, dizer que Vossa Excelência, repetir o que já falei da tribuna, é lamentável, é vergonhoso o que está acontecendo no país. É um verdadeiro mercado que se instalou na política brasileira. Mas a razão disso é o fato de que na reforma política se aprovou a abertura da janela partidária. E poucas foram as vozes que se insurgiram contra isso. Enquanto não mudarmos essas questões que são fundamentais, essenciais na política, não adianta achar que nós vamos melhorar alguma coisa. E, aproveitando, senador Regufe, Vossa Excelência fala aqui dos recursos, do montante dos recursos que poderão ser canalizados para as campanhas eleitorais. Vejam, cada partido político pode usar recursos do fundo partidário para as eleições e tem, a partir da última reforma, disponibilizado recursos do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Quero dizer que nós fomos favoráveis à proposta porque entendemos que um financiamento público de campanha nada mais é do que um financiamento democrático da campanha e que deva servir, pelo menos deveria servir, de forma igualitária a todos aqueles que tenham intenção de se candidatar a qualquer cargo proporcional, seja na Câmara Federal, nas Assembleias Estaduais ou nas câmaras de vereadores e também aos cargos majoritários. Devem estar disponibilizados de forma democrática a todas as pessoas. É assim que acontece nos países desenvolvidos. Mas, lamentavelmente, ao lado de um avanço importante, nós temos outras questões que deturpam aquilo que poderia ser uma grande conquista, de estabelecer e imprimir a igualdade nas condições de concorrência na disputa das vagas. Ao lado, repito, deste avanço, nós assistimos questões negativas. Uma delas diz respeito ao que se aprovou aqui no ano de 2015. E nós fomos voto vencido. Quando eu falo nós, desta feita me refiro à bancada feminina. Porque na tentativa de garantir o mínimo que fosse de recursos, senhores senadores, para manter e desenvolver a campanha das mulheres, para financiar a campanha das mulheres, cuja presença nas chapas obrigatoriamente é de 30%, nós tivemos que aprovar a proposta da maioria de homens, que determinou na lei o mínimo de 5% do fundo partidário, 5% para a campanha das mulheres e o máximo de 15%. Em outras palavras, o que significa? A maioria dos homens que preenchem a chapa em 70% da chapa ficariam, na pior das hipóteses, com 85% dos recursos e, na melhor das hipóteses, com 95%. Enquanto que os 30% mulheres teriam que dividir um montante máximo de 15% para as suas campanhas eleitorais. Pois bem, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação de inconstitucionalidade e o Supremo votou semana passada. E fez a leitura sob a Constituição, baseado na Constituição Federal, e determinou a inconstitucionalidade deste item. É impossível ter teto. E se a lei tem que estabelecer algum piso, que esse piso deva ser de 30%. O mínimo, exatamente a proporção que elas preenchem e ocupam na chapa de candidaturas proporcionais. Pois bem, a decisão portanto, é lei do Supremo Tribunal Federal de que 30% no mínimo dos recursos do fundo partidário deverão financiar as campanhas das mulheres. Logo mais, às 18 horas, estaremos todas nós da bancada feminina e aqui queremos estender um convite a todos os senhores senadores, porque nós, às 18 horas, teremos uma audiência com o ministro Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos tratar a respeito de uma consulta que protocolamos ontem no âmbito do TSE, que já foi distribuído e cuja relatora é a ministra, senadora Lídice Rosa Weber. E nós, a bancada feminina, ao lado de outras mulheres, estamos questionando
questionando ou instando o Tribunal Superior Eleitoral a nos responder se essa leitura feita a partir da Constituição brasileira também se estende ao fundo de financiamento das campanhas eleitorais. Porque temos convicção e certeza absoluta que sim. Porque, à época, não havia fundo eleitoral. À época, havia apenas fundo partidário. E a decisão foi em cima do princípio dos 30% obrigatório de preenchimento para mulheres. O que significa dizer que isso é um passo importante para todos nós, senador Regufe. Lamentavelmente, mais uma vez, não foi algo aprovado pelo Congresso Nacional. Não foi, mas foi algo determinado à luz da Constituição Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, eu comemoro esse fato, comemoro esse aspecto, que é mais uma das pequenas vitórias que a gente vem conquistando em nosso país para dar cabo, por fim, à subrepresentação das mulheres no Parlamento brasileiro. Mas, senhor presidente, hoje, conforme disse de início, tive a oportunidade, ao lado de tantos outros senadores, senadoras, deputados e deputadas, de participar do Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília e que debate das questões mais importantes do planeta, que é o manejo da água, elemento fundamental, essencial, indispensável à vida humana. E não só à vida humana, à vida no planeta Terra. Senhor presidente, nós já temos inúmeros relatórios que mostram, as Nações Unidas têm feito estudos que, se não houver mudanças no manejo da água, nós corremos o risco de ter, já no ano de 2005, cerca de 5 bilhões de pessoas vivendo em áreas com baixo acesso à água. Essa expectativa sombrio é parte do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, lançado agora no ano de 2018, aliás, lançado na abertura desse Fórum Mundial da Água que acontece aqui em Brasília. A organização, as Nações Unidas, conduziu o estudo em parcelas com outras 31 instituições do Sistema das Nações Unidas e 39 parceiros internacionais que formam as Nações Unidas Água, UN Waters. O documento mostra que, apesar da disseminação das tecnologias que envolvem a conservação ou reabilitação de ecossistemas naturais, esses processos correspondem a menos de 1% do investimento total em infraestrutura para a gestão dos recursos hídricos. O relatório ressalta ainda que abordagens clássicas não mais permitem que a segurança hídrica sustentável seja alcançada. Já soluções que trabalhem diretamente com a natureza, não contra ela, oferecem meios essenciais para ir além das abordagens tradicionais, de modo a aumentar os ganhos em eficiência social, econômica e hidrológica no que diz respeito à gestão da água. Pois bem, senhor presidente, o que nós vimos, o que eu ouvi, porque hoje acontece durante o dia inteiro o encontro parlamentar no Fórum, cujo tema é o papel dos parlamentos para garantir o direito à água, senadora Cir, e nós que vivemos na maior bacia hídrica do planeta, sabemos que não basta estar ao lado ou sob a maior bacia hídrica, porque para garantir acesso de água a todos, porque muita gente da nossa região, da região amazônica, do meu estado, da minha cidade de Manaus, não tem acesso à água. Mas o que nós ouvimos lá, com muita força, a senadora Lides, que lá estava também, foram todos os pronunciamentos da mesa dizendo o quanto não se deve privatizar a gestão da água. Jamais. Água não pode ser vista como mercadoria. A água tem que ser vista tal qual é, elemento essencial, fundamental, indispensável à vida. Portanto, água é um assunto relacionado aos direitos humanos. Mas, infelizmente, lamentavelmente, na contramão de tudo o que se discute no Fórum, o que nós estamos vendo no Brasil? Um avanço da tentativa de privatização do pouco que resta do sistema de água, captação, abastecimento e saneamento no Brasil. E eu falo aqui não em tese,
presidente senador Regufe, eu falo com conhecimento de causa, de quem vive numa cidade que foi das primeiras a privatizar o segmento de abastecimento de água e saneamento, que foi a cidade de Manaus. Primeiro para uma francesa, depois para outras. Aliás, a última notícia que nós temos é que a detentora da concessão vendeu para uma empresa outra sem o conhecimento público e sem sequer a autorização do poder público. Mas, enfim, essa privatização aconteceu já há muitos anos, algumas décadas. E o que a gente viu de lá para cá? Nenhum dos compromissos estabelecidos foram cumpridos. Não houve investimento privado no segmento de esgotamento sanitário. Sequer houve investimento significativo na área de abastecimento. E quem teve que investir? O Estado. Foi o governo federal, na época de Lula, em parceria com o governo do Estado do Amazonas, que investiu e construiu uma nova unidade de captação de água. E veja, é privatizada, o sistema é privatizado na minha cidade. Mas foi o Estado que investiu, assim como a Prefeitura e o próprio Estado é que tem avançado um pouco na parte da construção de esgoto sanitário. Então, é lamentável, mas esses exemplos não são suficientes. Outros exemplos maiores do que esse. Os países inteiros do mundo estão voltando atrás. Lá atrás privatizaram e agora estão retomando para as mãos dos estados, para a mão dos estados, e agora aqui no Brasil querem privatizar. Ao lado da tentativa da privatização do setor de água e esgoto, nós temos a privatização do setor elétrico, que significa também a privatização da gestão das águas, porque grande parte da nossa energia é gerada a partir da fonte hídrica. Pois bem, a privatização do setor elétrico significa também a privatização, novamente, da gestão das águas, o que é lamentável, sobretudo, da forma como o governo vem encaminhando essas privatizações. É uma forma que prejudica o Brasil, prejudica a nação como um todo. Tenho dado, mais uma vez, o exemplo do norte do país. 6 distribuidoras estão sendo postas à privatização. 6. E não dependem da aprovação da lei de privatização da Petrobras. Não dependem, que tramita no Congresso Nacional. E tampouco da aprovação da medida provisória. Por quê? Porque lá atrás, no mês de novembro, Michel Temer assinou um decreto que, através daquele decreto, ele abriu espaço, senadora Lides, para privatizar, por decisão unilateral do governo, todas as subsidiárias das empresas estatais de economia mista. E aí entrou a Amazonas Energia, a distribuidora de Roraima, do Piauí, várias empresas subsidiárias. Àquela altura, nós, o PCdoB, conjunto com vários outros partidos e parlamentares de oposição a esse governo, entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque é flagrantemente inconstitucional o decreto assinado pelo presidente que abriu as portas para a privatização das subsidiárias de empresas públicas do Brasil. Portanto, eu quero concluir aqui a minha participação nessa tribuna agradecendo Vossa Excelência, senador Regufe, pedindo para que conste dos anais da Casa um manifesto aprovado pela FAMA. FAMA é uma junção de entidades nacionais e internacionais que estão desenvolvendo um fórum paralelo das águas aqui no Brasil, na Universidade Nacional de Brasília, na UNB. Eles já aprovaram um manifesto que diz chamamento aos povos para o Fórum Alternativo Mundial da Água e defendendo, sobretudo, que a água esteja no Brasil e em todos os países do mundo, seja tratada como um bem elementar, como uma questão relacionada aos direitos humanos e não como uma questão de mercado. Porque, repito, se o mercado, que só quer saber de lucro, se as empresas privadas, que só querem saber de lucro, continuarem atuando em setores estratégicos como de energia, de água, o que a gente vai continuar vendo é o que nós já estamos vendo. Para ampliar os investimentos e a infraestrutura dos setores, é o Estado que tem que entrar. Mas na hora de cobrar a conta, quem cobra a conta é o próprio poder público, são as próprias empresas privadas. Então, eu quero aqui cumprimentar, registrar o empenho do senador Jorge Viana para a organização desse evento
desse evento de parlamentares que acontece em torno desse Fórum Mundial das Águas e todas as entidades do Brasil que organizam o Fórum Alternativo, que isso sirva de um chamamento não só às sociedades do mundo inteiro, mas ao Parlamento, que não permitam mais essa privatização do setor elétrico que pretende fazer o governo federal. Muito obrigada, senador. Obrigado, senadora Vanessa. Convido agora para fazer uso da palavra o senador Assir Gurgax. Após o senador Assir, a senadora Lídice da Mata.